E aí pessoal, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Nesse vídeo eu me esforcei muito para listar todas as transformações dos Saiyajins. Então se faltou alguma coisa, comenta aí por favor o que tá faltando, porque eu garanto que tá muito legal e que realmente deu muito trabalho, cara. São pelo menos 17 minutos de muito conteúdo, então muito obrigado a quem vê. E se possível deixa seu like e se inscreve no canal que isso ajuda muito, então vamos nessa. Nível Ozaru. Aqui eu coloco transformações que são mais fracas que o Super Saiyajin convencional, então vamos começar. Número 1, Ozaru. O Ozaru é a transformação que todo Saiyajin pode alcançar, desde que ele tenha uma cauda. Ao olhar para a lua cheia, o Saiyajin irá se transformar num macaco gigante devido ao contato com raios Bluetooth. Além disso, um Saiyajin pode criar uma lua artificial para poder usar a transformação de dia. E vale dizer que pouquíssimos Saiyajins têm controle sobre essa forma, a maioria fica incontrolável. Número 2, Ozaru de Dragon Ball Evolution. Apesar do filme ser um lixo, ele apresenta uma variação bem interessante da forma. Lá a forma Ozaru do Goku é pequena, o que para falar a verdade corrige um dos maiores defeitos da forma, que é a lentidão, forma Hikari. Essa forma também é chamada de forma furiosa. É a forma que o Broly consegue usar o poder do Ozaru sem se transformar num macaco gigante. Nessa forma, ele aumenta os músculos e seus olhos ficam similares ao do Super Saiyajin 4. Kaioken. Apesar de não ser uma transformação, ele é sempre definido assim nos jogos. E como a gente vai falar das variações dele aqui em diante, eu achei que seria legal citar ele aqui no começo do vídeo para ficar um pouco mais dinâmico. Essa técnica foi ensinada pelo Sr. Kaiô, e o indivíduo aumenta o seu poder em quantas vezes o corpo aguentar. Até o momento, o multiplicador foi no máximo em 20 vezes, porém no filme do Slug foi possível ver um Kaioken aumentado em 100 vezes. Super Saiyajin falso. Nessa misteriosa forma que apareceu no filme do Slug, tivemos o Super Saiyajin falso, que nada mais foi do que uma tentativa da Toei de adivinhar como seria o Super Saiyajin, que na época ainda não tinha tido sua primeira aparição. Nessa forma, o Goku fica com a pele dourada e seu cabelo levantado, porém mantendo o tom preto. Até hoje não se sabe se essa forma tem metade do multiplicador do Super Saiyajin, ou todo o poder do Super Saiyajin, só que por um tempo limitado. E até agora realmente é um mistério. Rampaging é uma transformação utilizada por Mira que possui DNA Saiyajin. Nessa forma ele fica furioso e possui uma aura mais densa, além de várias veias ao redor do corpo. Turles também utilizou essa forma, mas em circunstâncias diferentes. Nível Super Saiyajin. O Super Saiyajin é uma das formas, se não a mais popular da série. O Super Saiyajin é uma forma onde os cabelos ficam arrepiados e loiros, os seus olhos também mudam para azul ou verde e tem um ki dourado sendo emanado. O multiplicador dessa forma é de 50 vezes a forma base, e foi usado pela primeira vez pelo Goku na batalha contra Freeza. Super Saiyajin de cabelos pretos. Algumas pessoas chamaram ela de Super Saiyajin Zero, Super Saiyajin falso controlado, ou até mesmo transformação de Super Saiyajin parcial, mas a realidade é que ela é apenas um erro de cores do Super Saiyajin. Como o Goku iria enfrentar o Pai Gohan no final do torneio e já tinham criado as cenas de Goku virando Super Saiyajin contra as forças de Ginyu, a solução deles foi simplesmente pintar o cabelo de preto mesmo da forma mais porca que tinha. Super Saiyajin tipo C. Essa forma é basicamente o Super Saiyajin do Broly do Z e da Kaylee. Apesar de muito semelhante ao Super Saiyajin comum, sua única diferença é o poder que costuma ser maior e também o fato de que seu cabelo é dourado com os tons mais esverdeados. Super Saiyajin tipo A. Esse é basicamente o Super Saiyajin do Broly do Z, mas a única diferença é que devido ao aparelho de controle mental, os cabelos mudam suas cores para azul. Mas curiosamente também foram vistas nas cores roxas e rosa, mas isso é devido à iluminação do ambiente, mas é só uma curiosidade mesmo. Ao treinar para conseguir superar os limites do Super Saiyajin, Vegeta acaba conseguindo essa forma. Diferente de Trunks, Vegeta aumentou seus músculos de maneira calculada, para não perder tanta velocidade, assim se autodenominando Super Vegeta. Goku também utilizou essa forma, mas não viu potencial nela, já Trunks também chegou a utilizar ela apenas no anime. Super Saiyajin de terceiro grau. Trunks, ao treinar para superar os limites do Super Saiyajin, acabou chegando nessa forma. Aqui ele aumenta seus músculos ao limite, ficando tão musculoso que seus movimentos simplesmente não conseguem acertar seu adversário, pela tamanha lentidão. Essa forma consegue ser mais forte que o Super Saiyajin 3, pois seu multiplicador é de 500 vezes em vez de 400 do Super Saiyajin 3. Mas não se enganem, essa forma gasta tanta energia e é tão lenta que em poucos minutos toda a sua energia irá se acabar. Super Saiyajin Full Power. O resultado dos treinamentos do Goku para evoluir o Super Saiyajin foi simplesmente deixar que o corpo se acostumasse com ele. Usando o Super Saiyajin durante todo o dia, Goku conseguiu evoluir a forma ao limite, sendo muito mais fácil utilizar. Não se sabe se o multiplicador continua sendo em 50 vezes ou se simplesmente ele dominou melhor a energia que a forma já possuía. Vale dizer que em alguns lugares ele é chamado de Super Saiyajin de quarto grau, Super Saiyajin que absorveu a Genkidama. Visto no filme do Android 13, Goku faz Genkidama para fortalecer o Super Saiyajin, assim conseguindo derrotar o inimigo com apenas um golpe. Vale dizer que existem outras variações com a Genkidama que não vou citar aqui novamente, mas até agora já vimos em Super Saiyajin 2, 3, 4 e Rage, também sendo utilizada por Vegeta e Trunks. Super Kaioken. Goku utiliza o Kaioken somado ao Super Saiyajin no torneio do outro mundo, chamado agora de Super Kaioken. Dessa forma ele fica totalmente vermelho, porém com a aparência do Super Saiyajin.
Curiosamente, Vegeta Xeno também foi capaz de utilizar a forma, porém, diferente de Goku, seus cabelos continuam amarelos. E vale ressaltar que o Goku pode utilizar o Kaioken em qualquer forma em alguns jogos. Então não vou citar o Kaioken com Super Saiyajin 2, 3, God, devido à falta de destaque que eles acabam tendo nos jogos. Super Saiyajin do Baby. Ao dominar o corpo do Vegeta, Baby consegue um Super Saiyajin de cabelos brancos e com olhos pretos. Lendário Super Saiyajin. O lendário Super Saiyajin é uma forma muito poderosa e rara. Dessa forma, o usuário tem cabelos verdes e às vezes amarelos. E além disso, o corpo fica gigantesco e seu poder aumenta infinitamente. Porém, isso tem um limite, até onde o usuário pode aguentar. Algumas pessoas dizem que o Broly do Z não tinha essa fraqueza. Já eu acho o contrário. Já que desde o começo o Broly já aparentava ser superior a todos. Então ele não teve que abusar tanto desse poder. Diferente do Broly do Super, que saltou pra apanhar do Vegeta em Super Saiyajin pra peitar o Gogeta Blue. Villainous Mode, Super Villainous Mode, Forma Majin e Dark Ki. São variações que o Super Saiyajin acaba tendo quando combinados com esses efeitos do controle mental. Normalmente seu Ki muda de cor e algumas vezes possui mudanças na aparência, com a mudança mais evidente ficando na forma Villainous e Super Villainous. E vai dizer que as formas seguintes também podem ter essas variações, então não vou citar. Super Saiyajin Demoníaco. Mira e Fu são seres artificiais criados com DNA de diversas raças, e acabam tendo as características Saiyajins, e uma delas é conseguirem sua própria versão do Super Saiyajin. Nível Super Saiyajin 2. Sendo uma evolução natural do Super Saiyajin, o Super Saiyajin 2 arrepia mais ainda os cabelos e obtém uma aura elétrica. Essa forma tem um multiplicador de 100 vezes, e foi usada pela primeira vez pelo Gohan na batalha contra Cell. Super Saiyajin 2 Enfurecido. Usado pela primeira vez por Vegeta, essa forma aconteceu no momento que Bills bate em Bulma. Com isso, o Vegeta teve um surto de raiva tão forte que mesmo sendo apenas de um Super Saiyajin 2, ele conseguiu superar o Goku em Super Saiyajin 3. Super Saiyajin 2 Lendário. Nesse caso, essa forma tem duas versões. A primeira é a do Broly, que utiliza apenas em um card game de Dragon Ball, que eu não lembro o nome desse card game. E já o segundo é a versão da Kaylee que ela consegue após dominar o poder da forma lendária. E antes seus cabelos, que eram amarelos com tons esverdeados, viriam agora a ser totalmente verdes, que é posteriormente usada pela Kefla. Super Baby 1. Devido a Baby ser um Tsufurujin no corpo de um Saiyajin, a cada evolução que ele vai tendo, ele vai perdendo seus traços Saiyajins e indo mais ainda para algo parecido com ele. Nesse caso, ele ganha uns negócios que eu não sei explicar o que é nas costas, e vale dizer que em Dragon Ball Heroes, Vegeta foi possuído por outro Tsufurujin chamado Oren e também usou essa forma. Super Saiyajin Berserker. Essa forma é o resultado da experiência de Fu com o Ki maligno de Kamba. Goku entrou em contato com esse Ki e ficou simplesmente louco, sem conseguir se controlar. Apesar dessa forma não ter o 2 no seu nome, eu preferi associar ela à categoria Super Saiyajin 2, devido ao penteado do Goku. E vale ressaltar que o Vegeta também conseguiu essa forma no mangá. Super Saiyajin Rage. Nessa forma, o Trunks supera seus limites do Super Saiyajin 2, tendo seus cabelos ainda mais arrepiados e perdendo por um breve momento suas íris. Nessa forma, ele conseguiu enfrentar Goku Black, que nesse momento era nível Goku e Vegeta em Super Saiyajin Blue. Essa forma acaba não tendo muitas informações, fazendo com que os fãs acabem criando teorias de onde vem sua evolução. Se é uma forma evoluída do Super Saiyajin 2, Super Saiyajin segundo grau ou simplesmente uma forma nova vinda de outro método. Nível Super Saiyajin 3. Essa é a terceira forma de um Super Saiyajin. Essa forma extrai cada gota do potencial do sangue de um Saiyajin. Goku foi o primeiro a alcançar essa forma e foi capaz de fazê-lo após vários anos de treinamento vigoroso no outro mundo. Gotenks mais tarde alcança essa forma também através do poder da fusão. Seu multiplicador é de 400 vezes. Super Saiyajin Lendário 3. Dessa forma, Broly continua com seus cabelos verdes de seu tamanho gigantesco, sendo apenas uma versão própria dele para o Super Saiyajin 3. Super Baby 2. Baby continua evoluindo e conseguindo mais ainda seus traços. Dessa forma, seu tom de pele muda e também sua roupa e cabelo. A única coisa que lembra um Super Saiyajin 3 aqui seria a sua ausência de sobrancelhas. Saiyajin Maligno. A forma do Saiyajin Maligno não tem nenhuma ligação com os Super Saiyajins, mas devido ao seu cabelo, eu preferi deixar ela nessa categoria. Kamba é um Saiyajin ancestral com um poder peculiar, o Ki Maligno. Isso faz com que ele possa infectar outros personagens, os deixando loucos. Turles conseguiu dominar esse poder e com isso seus cabelos também ficaram grandes, porém com sobrancelhas. Super Saiyajin 3 Full Power é uma evolução do Super Saiyajin 3, permitindo que o usuário use as reservas máximas do poder do Super Saiyajin 3. Essa forma é utilizada por Kamba. Essa forma tem um aumento muscular além da ausência das íris nos olhos. Potencial liberado. Dessa forma, Gohan consegue ter todo o seu potencial liberado devido aos poderes do velho Kaioshin. Gohan pode ativar e desativar essa forma, semelhante ao Super Saiyajin. Essa forma é muito polêmica, pois existem pessoas que juram de pés juntos que não é uma transformação, já que sua mudança na aparência é tão mínima que alguns nem percebem. Mas apesar de tudo, eu consigo ver as diferenças e acredito que seja uma transformação sim. Se dá pra ativar e desativar, pra mim já conta como uma transformação. E vale dizer que mesmo transformado assim, ele consegue virar Super Saiyajin 1 e Super Saiyajin 2. Nível Super Saiyajin 4. Ozaru Dourado.
é um tipo alternativo e muito mais forte do Ozaru. A transformação é vista pela primeira vez em Dragon Ball Z, quando Vegeta está contando a história do lendário Super Saiyajin. Ela reaparece em Dragon Ball GT quando Goku se transforma na forma antes de virar o Super Saiyajin 4. É o resultado de um Ozaru se transformando em Super Saiyajin. Ozaru lendário é simplesmente a versão Ozaru dourado do Broly, tendo seus pelos verdes e tendo poder superior ao Ozaru dourado comum. Super Saiyajin 4 é uma evolução da forma do Ozaru dourado que aparece pela primeira vez em Dragon Ball GT, uma forma muito poderosa que aparece pela primeira vez na luta contra Baby. Apesar de vir do Ozaru e do Ozaru dourado, suas cores são totalmente contra os padrões já estabelecidos, tendo a pelagem vermelha. Super Saiyajin 4 Full Power. O Super Saiyajin 4 Full Power possui duas variações. Uma onde seu poder é reenergizado com a ajuda de outros Saiyajins podendo voltar a usar o seu poder em 100%, enquanto outra que também é conhecido como Ultra Full Power é uma forma transcendida utilizando o poder de todos, indo sempre além dos seus limites, possuindo até mesmo o risco de morrer. Super Saiyajin 4 lendário. O Super Saiyajin 4 lendário, similar às outras formas do Broly, é apenas uma variação da forma. Nessa forma ele mantém sua fisionomia e seus cabelos ficam pretos. Super Saiyajin 4 Full Power. Broly também pode usar o Super Saiyajin 4 Full Power, porém nessa forma ele possui uma grande cicatriz no peito. Super Saiyajin 4 Kaioken é uma combinação da transformação do Super Saiyajin 4 e a técnica do Kaioken utilizada por Gogeta Sheno. Super Saiyajin 4 Limit Breaker é uma evolução da forma do Super Saiyajin 4 Full Power. Nessa forma, o Saiyajin deve receber energia de usuários poderosos, para assim conseguir evoluir novamente o seu poder do Super Saiyajin 4, tendo agora seus pelos em cores vermelhas mais vivas. E vale dizer que o Broly também tem sua própria versão, porque ele sempre tem que ter, né? Super Saiyajin 4 Dark. Finn é um demônio criado por Toa. Ao contrário da absorção de Kid Buu, Finn é capaz de absorver os dados genéticos de qualquer lutador que ele absorve, permitindo-lhe alcançar um estado híbrido entre Super Saiyajin 4 e Majin, conhecido como Dark Gogeta. Linha Divina. Super Saiyajin Deus. É uma transformação Saiyajin que concede ao usuário o Ki divino, fornecendo-lhes um aumento de poder além do Super Saiyajin 3 e seus predecessores. É inicialmente obtido através de um ritual envolvendo 6 Saiyajins justos, ou treinamento divino especial. Usuários treinados podem combinar ainda mais dessa forma com a primeira transformação de Super Saiyajin, alcançando o Super Saiyajin Blue. Super Saiyajin God Dark Ki é uma poderosa transformação obtida após controlar o Dark Ki de Zarra e combiná-lo com o Super Saiyajin Deus obtido por Giblet. Dessa forma, os cabelos se arrepiam mais, similar ao Super Saiyajin 2. Saiyajin Beyond God, também chamado de Saiyajin tipo Deus, é um estado de poder realizado por um Saiyajin que ganha a habilidade de utilizar o poder do Deus Super Saiyajin sem ter que mudar de forma. Mas essa forma foi cancelada devido ao fato de ser muito sem graça o Goku não utilizar mais as formas anteriores. Super Saiyajin Blue. Conhecido originalmente como Super Saiyajin Deus Super Saiyajin, o Blue nada mais é do que o Super Saiyajin Deus transformado em Super Saiyajin, sendo basicamente uma combinação de transformações muito semelhante ao que o Ozaru dourado faz. Dessa forma, além de cabelos azuis, o usuário também consegue um grande controle de Ki. Super Saiyajin Blue Full Power. O Super Saiyajin Blue Full Power, ou também conhecido como Super Saiyajin Blue Perfeito, é simplesmente a forma do Super Saiyajin Blue quando o Saiyajin consegue acessar todo o seu poder. No mangá, essa forma gasta muita energia, então essa foi a solução necessária para que nenhuma energia pudesse vazar do corpo do usuário. Super Saiyajin Blue Kaioken. Goku foi capaz de somar o Kaioken à forma de Super Saiyajin Blue devido ao alto controle de Ki da forma. Agora o Ki vermelho fica em evidência junto com o azul, sendo capaz de utilizar até 20 vezes. O Vegeta também foi capaz de usar essa forma em Dragon Ball Heroes. Super Saiyajin Blue Evolution é uma transformação extremamente poderosa e é uma evolução do Super Saiyajin Blue. Essa forma foi alcançada pela primeira vez por Vegeta durante o Torneio do Poder. É um estado avançado com poder que vai além dos limites do Super Saiyajin Blue. No anime essa forma é mais musculosa, enquanto no mangá é meio difícil ver as diferenças. Super Saiyajin Blue Berserk é uma versão do Super Saiyajin Blue após o usuário ser infectado pelo Ki maligno de Kamba. Sua aparência fica a mesma, mas seu Ki fica mais sombrio juntamente com a ausência das íris nos olhos. Super Saiyajin Blue Berserk é controlado. Vegeta consegue dominar o poder maligno somado ao seu Super Saiyajin Blue, agora tendo a aura das duas formas combinadas. Super Saiyajin Blue Barreira é uma variação aprimorada do estado do Super Saiyajin Blue, onde a forma é reforçada com uma técnica do escudo Saiyajin. Super Saiyajin Blue Universal é uma variante da forma do Super Saiyajin Blue que o Goku conseguiu absorvendo quantidade de energia da árvore do universo do Fu. Super Saiyajin Rosé. O Super Saiyajin Rosé é o resultado da combinação do Super Saiyajin Deus com o Super Saiyajin, sendo feito por um ser divino. Devido a essa reação, seus cabelos ficam rosa, em vez de azuis. Curiosamente, Zamasu fundido sempre está utilizando essa forma, já que Black se fundiu com Zamasu estando transformado, fez os cabelos ficarem brancos devido a isso. Super Saiyajin Rosé 2 é uma forma alcançada pelo Saiyajin da Máscara Kamezin, que no caso era Goku Black. Ele serve como uma evolução divina do Super Saiyajin 2, somado a Rosé.
é um sucessor direto da transformação original do Super Saiyajin Rosé. Super Saiyajin Rosé 3, ele serve como a evolução divina do Super Saiyajin 3 somado ao Rosé. É um sucessor direto da transformação original do Super Saiyajin Rosé 2. Super Saiyajin Rosé Full Power é a transformação final alcançada pelo Saiyajin da Máscara Carmesim, servindo como variação avançada do Super Saiyajin Rosé 3. Visualmente a forma lembra muito o Super Saiyajin Rosé 3, embora as pálpebras do usuário fiquem lisas novamente e mantenham as sobrancelhas também. Além disso, o usuário cresce novamente sua cauda e ganha um aumento considerável da massa muscular. God Broly. Em Dragon Ball Z, T-Real 4D Super Tenkaichi Budokai, Broly aparece como God Broly, que é essa forma divina capaz de derrotar Goku e Vegeta em Super Saiyajin Blue. Essa forma tem pouquíssimas informações, então vou ficar devendo para vocês. Formas que superam os deuses. Instinto Superior Presságio. O Instinto Superior é uma técnica dos anjos que o Goku aprendeu com o Whis. O foco da técnica é desviar dos golpes, sempre visando em atacar os pontos fracos dos adversários. Por mais que seja uma técnica, ela reage de maneira diferente no Goku, tendo a técnica em si que o Goku ainda não domina perfeitamente e a transformação do Instinto Superior, sendo essa sua primeira versão, chamada de Instinto Superior Presságio, que é quando o usuário não domina ela perfeitamente. Seus cabelos ficam pretos e fica com os cabelos esvoaçados, e seus olhos ficam na cor prateada. Instinto Superior Completo. O Instinto Superior Completo é o resultado do domínio do Instinto Superior. Nessa forma, além do poder que tem um grande aumento, seus cabelos agora ficam num tom prateado, semelhante ao dos anjos. Nessa forma, inclusive, o Goku pode utilizar um avatar gigante feito de Ki. Verdadeiro Instinto Superior. Ao se sentir encurralado emocionalmente devido ao choque de lembrar dos seus pais, Goku acaba não conseguindo temporariamente acessar o Instinto Superior. Sua solução para isso foi adequar o Instinto Superior à sua maneira, combinando assim com suas emoções. Ego Superior. O Ego Superior é uma nova transformação do Vegeta, que ele conseguiu treinando com Bills, aprendendo a utilizar a energia da destruição. Nessa forma, seu cabelo fica roxo e as sobrancelhas somem, semelhante ao Super Saiyajin 3. Além disso, o Vegeta também é capaz de converter todo o dano utilizado em força, porém com uma certa limitação. Forma Beast. A forma Beast é a forma mais recente do Gohan. Ela foi obtida após todos os amigos do Gohan serem derrotados por Cell Max. O último de pé era Piccolo, que foi totalmente derrotado pelo vilão. Após ver isso, o Gohan entra em fúria e consegue a forma. Seu cabelo fica semelhante ao Super Saiyajin 2, mas agora sendo maior e com tons de branco e cinza. Além disso, seus olhos ficam vermelhos e ele consegue uma aura em detalhes roxos. Ainda não sabemos qual a explicação da forma, mas se teoriza que ela evolui da forma mística, afinal os Saiyajins possuem potencial infinito.